Nós temos hoje um companheiro de doutrina, um militante do nosso movimento espírita, trabalhador aqui da nossa Federação de Santa Catarina, que vem nos trazer os seus ensinamentos. Como nós estamos no mês de abril, e o mês de abril, para nós espíritas, é o mês do Livro dos Espíritos, e ele vai nos falar sobre o Livro dos Espíritos e a atualidade. Muita paz. Caríssimas irmãs, irmãos, a paz permaneça em nossos corações. Que é Deus? Esta foi a pergunta elaborada por Allan Kardec quando, da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Há exatamente 158 anos. Ao longo deste tempo, a pergunta hoje é absolutamente atual e extraordinariamente necessária. Não pelo seu conceito, não exatamente pela sua definição. Não é a resposta que hoje mais temos necessidade. É que a pergunta do codificador, a primeira da obra, ela nos faz pensar em Deus. É uma proposta do codificador, da doutrina espírita, para que nos voltemos para Deus. Porque de Deus, ao longo do processo sócio-histórico, nós nos afastamos. Naqueles primeiros dias do cristianismo nascente, os homens e mulheres mais dedicados, eles deram demonstrações, testemunhos vivos, ricos, intensos, de entrega total a Deus. É claro que tivemos os pusilânimes, os que no momento agudo, extremo, fugiram. Contudo, a história do Evangelho, a história do cristianismo primitivo, não está sendo narrada por eles, mas pelos heróis, mártires. Joana de Cusa, num instante culminante, lhe foi dada a possibilidade de abjurar, negar o crucificado, ou seria queimada viva ao lado do seu filho. E ela não abjurou. Preferiu permanecer fiel, porque estava integrada e entregue a Deus. Paulo de Tarso, no momento extremo, diante do seu executor, o carrasco, que por reconhecer Paulo, ficou temeroso por aplicar o golpe fatal da decapitação. Paulo sereno porque estava totalmente entregue a Deus. Tranquilo, em paz de espírito, porque a consciência assim o pacificava. Ele então olha para o seu carrasco, o seu executor, trêmulo, e lhe diz: meu irmão, cumpra o teu dever, porque eu já cumpri o meu. E outros tantos mais, Pedro, os demais companheiros, mas outros tantos homens e mulheres, Maria de Magdala, depois de reconhecer o seu equívoco, a que se encontrava durante muito tempo, com a consciência desperta, resolve, por meio de Jesus, entregar-se a Deus. E o resto da sua existência na terra dedicou aos infelizes, até a sua desencarnação nos braços de Maria, mãe de Jesus, às portas da cidade de Éfeso. Esses homens e mulheres e outros mais, os anônimos,
nos circos romanos, pisoteados pelos animais ferozes, devorados por outros, crucificados, queimados vivos, cantando hosanas para o comportamento de surpresa, de espanto dos líderes romanos que não entendiam como aqueles homens e mulheres adentravam ao circo para a morte, com a paz de espírito, com o olhar suave, cantando o hino da esperança. Porque eles se valeram de Jesus como caminho e vida, e a Deus se entregaram. Depois de Constantino, com Édito de Milão, seguido dos concílios, a partir do concílio de Constantinopla, Niceia e os demais, o cristianismo foi perdendo as suas características de pulcridade. E começou pouco e pouco. Agora os cristãos livres das perseguições não tinham mais animais, soldados, espadas, cruzes, mais nada que lhes impedisse a jornada. Agora tranquilos e livres, começaram essa nova geração a organizar uma outra estrutura de prática, uma organização que viera a se constituir numa religião formal. E começamos a nos afastar de Deus. Retiramos a paternidade divina. Jesus, de forma incomum, disse: Deus Pai. Na prece, que até hoje repetimos, ele nos ensinou a dizer: Pai Nosso, para que todos tivéssemos em Deus como o Pai de todos. É a paternidade divina, a maternidade divina. Isso porque Jesus decidiu inaugurar uma nova era, a era da fraternidade. Fraternidade é uma palavra de origem latina, frater, que quer dizer irmão. Então, quando ele disse Deus Pai, ele quis dizer, somos todos irmãos. Então é hora de estabelecermos o clima de uma relação com todos, uma relação fraterna. Porque a fraternidade abre espaços para a solidariedade, para a caridade, para o amor pleno. Sem laço de fraternidade, ou seja, de um se reconhecer no outro como irmão, não é possível outros valores. Por isso Deus Pai único, porque sendo Deus único e Pai de todos, então somos todos irmãos. Mas a partir do momento que nós nos organizamos religiosamente, no aspecto formal do termo, não em espírito, mas na letra, não na substância, mas na forma, então começamos a retirar pouco e pouco a paternidade divina com o movimento das cruzadas. Quando de perseguidos, nos colocamos como perseguidores. E nos alcançamos, nos decidimos por ocupar a posição do algoz. Ora, quando começamos a perseguir, para que os outros também se convertam àquilo que nós achamos o ideal, é porque não consideramos os outros irmãos, não lhes damos a liberdade. Mais tarde, com a Inquisição, para fazer com que os considerados hereges, os que praticam a heresia, que significa dizer, os que são contrários à verdade, devem ser eliminados, porque os hereges devem ser excluídos, porque não são irmãos, não são filhos do mesmo pai, por consequência. Foi retirada a paternidade divina. A partir do século XVI, no Ocidente, com o movimento protestante, liderado por Martinho Lutero, Erasmo de Roterdã e companheiros, com a fixação das 95 teses da reforma na igreja de Wittenberg, na Alemanha, dá-se início a um outro movimento, criando outras denominações de base cristã. E de lá, desse ramo, dessa matriz protestante, outras tantas milhares de denominações. São hoje mais de 2.000 de denominações cristãs evangélicas. E Deus não é mais Pai de todos, porque o Deus é daquela religião, o verdadeiro, porque o Deus da outra religião não é o real.
Então Deus não é mais Pai de todos. Ele é um Deus daquela religião, daquela outra, é da minha. E o slogan da Idade Média e na Renascença era: fora da igreja não há salvação. De que igreja? Então Deus, dele lhe foi retirada a paternidade. Mas foi retirado também a divindade. Deus não é mais Deus, porque ele foi rebaixado à condição humana. É um Deus partidário, é de uma raça, é de um povo. A história da Bíblia sempre foi do Velho Testamento, e de uma certa forma, mais tarde, foi de estabelecer que Deus é de um povo, e se posicionava contra outro, montava exércitos para combater o outro, destruir os inimigos. Deus passou a ter comportamento humano, odeia, ameaça, castiga. E os religiosos teologais afirmavam, como se fosse uma virtude: sou temente a Deus. Como se Deus fosse para ser temido, quando ele deveria ser amado. Por isso a pergunta do codificador: que é Deus? Ela é muito oportuna na atualidade. Mas nós nos afastamos de Deus não somente por essas vias. Na medida em que a sociedade foi produzindo a cultura materialista, cada vez mais forte, especialmente a partir da Revolução Industrial, quando saímos das manufaturas e nos organizamos na produção industrial. E a partir do incremento da tecnologia, a produção ganhou uma forma mais frenética. E surge o princípio do Fordismo, que é o princípio de que, se nós produzimos mais, venderemos mais. E surge a produção em massa, a produção em série, que Charles Chaplin faz uma sátira muito bem oportuna no seu filme Tempos Modernos. E essa perspectiva do Fordismo ganhou terreno no Ocidente. O capitalismo passou a dominar as sociedades. Em oposição, o movimento comunista também não resolveu, demonstrou o seu fracasso. O socialismo extremo demonstrou a sua falência, enquanto que o capitalismo hegemônico também demonstra as suas falhas importantes. Tudo por quê? Porque nós nos apegamos ao materialismo, e na medida que eu me apego mais à matéria, eu me afasto da divindade, eu me afasto da espiritualidade, eu me distancio de Deus. E por causa da perspectiva epicurista, exatamente porque Epicuro propôs o prazer, mas no sentido ético, os seus sucessores é que estabeleceram o prazer diferente de Epicuro, mas ficou o nome dele consagrado na história, que é o hedonismo. O hedonismo é o prazer pelo prazer. Quanto mais o indivíduo se entrega e se implica de prazer, mais ele se afasta dos valores transcendentes. Por consequência, nos afastamos de Deus. Que é Deus? Perguntou Allan Kardec. Quando a gente chega na primeira parte do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta: que é Deus? Eu já sei qual é a resposta. Eu já creio em Deus. Mas a questão não é se crer. A questão não é esta. Não é um sistema de crenças. É o quanto que nós temos buscado a Ele, nos entregado a Ele. Se nós temos vivido conectados com Ele, com as suas leis, envolvidos dele e envolvidos nele, implicados dele na nossa jornada existencial. Enquanto isto, distante deles, nós somos atravessados pelo medo. Ora, por que o indivíduo viveria com tantos medos se estivesse totalmente entregue a ele? Vivemos atravessados pela ansiedade.
Mas por que tanta ansiedade? Se nós estaríamos muito tranquilos, suaves, serenos nele. Percebam como nós nos afastamos dele, as incertezas. Nunca o indivíduo precisou de tantos medicamentos para ficar um tanto em paz. Em paz. Os psiquiatras afirmam, acabei de assistir uma entrevista no telejornal no hotel. Um psiquiatra disse que os pacientes não chegam mais ao consultório para lhe informar, dar-lhe uma demanda. Eu estou com esse problema. Não, eu quero um remédio. Eu quero um ansiolítico para ficar mais tranquilo, para dormir, para isso, para aquilo. Já vai pedindo o medicamento. Tudo porque nos afastamos de Deus. Que é Deus? É preciso voltarmos a refletir sobre Ele, pensar nele, buscar Ele. E o Livro dos Espíritos inicia essa jornada de forma impressionante para fazer com que possamos retomar aquele clima do cristianismo nascente, aquele estado de espírito de total confiança e entrega das primeiras horas, um estado de espírito de Joana de Cusa, um estado de emoção de um Pedro, de um João, de um Paulo de Tarso, desses homens e mulheres admiráveis que ainda nos servem de exemplos e que precisam ser imitados para nos aproximar de Deus, nos fazer senti-lo, vivê-lo e exercitar as suas leis. Allan Kardec faz uma jornada, nos convida para fazer uma longa viagem. É uma viagem cósmica, quando ele rasga a matéria para falar do espírito, mundo dos espíritos. É como o véu que sai, encobrindo a realidade, a verdade autêntica, para sair deste mundo de ilusões. Como dizia Anaxágoras, filósofo grego, 500 anos antes de Jesus, tudo o que vemos é uma visão do invisível. E hoje a física quântica confirma Anaxágoras. A física quântica confirma a doutrina espírita. Quando a física quântica avança na intimidade da matéria, alcança as partículas infinitesimais, os quarks, top quarks, e chega a uma estrutura tal em que a matéria perde todas as características, as propriedades de matéria, e deixa de ser matéria, e passa a ser energia. Então, Anaxágoras tinha razão, o que vemos é uma visão do invisível, porque o que vemos, diz a física, é a aglutinação de energia, é a coagulação da luz. Ou seja, quando Allan Kardec lhe rasga a matéria e mostra o mundo dos espíritos, ele está falando de física quântica. Está dizendo que é uma outra realidade pulsante, reinante, uma outra dinâmica. E nesta região que escapa aos 5 sentidos desta nossa dimensão, reina o ser espírito. Então Allan Kardec, através das pesquisas científicas, porque Allan Kardec, com a publicação do Livro dos Espíritos e das demais obras básicas, ele não era essa sua missão, ser mais um fundador de religião. Não era essa a sua missão. Não era fundar uma religião. Era sim o de seguir o ritmo natural do progresso, da civilização. Século XIX, estava plena a ciência, já consolidada. Desde o século XVII, a ciência foi se produzindo e se constituindo vigorosamente, a partir da construção dos métodos que ficaram consagrados até hoje, o método científico da observação experimental, a perspectiva de René Descartes. René Descartes, já no século XVII, é considerado historicamente como o primeiro filósofo a fazer uma proposta do uso da razão
para falar das leis naturais. Vieram os iluministas, os enciclopedistas, na França. Augusto Comte com a proposta positivista, inaugurando, portanto, a era da razão e representando o grande empreendimento racional, a ciência. Foi exatamente quando todo esse terreno estava preparado que Allan Kardec surge no cenário para, pelo viés científico, revelar o mundo espiritual, o espírito, que no laboratório da mediunidade veio dizer: nós vivemos. A morte não passa de uma ilusão dos sentidos. Nós vivemos. Somos plenos em inteligência, em sentimentos. O ser prossegue amando ou não. O ser prossegue feliz ou não, conforme a sua própria história individual. As escolhas feitas, a jornada empreendida, o uso do livre-arbítrio, o manejo da vontade. Nós vivemos. E então o Espiritismo afasta a palavra morte do nosso vernáculo, retira do vocabulário o termo morte. Exatamente porque, enquanto as religiões tradicionais teologais falavam de um céu e de um inferno como lugares definidos, a doutrina espírita vem e fala de um céu e inferno como estado de espírito, um estado de alma, um estado interno. E fala que essa alegria, paz, felicidade desdita, dor, se constitui um resultado natural e lógico da conduta livremente escolhida pelo indivíduo na gestão da própria vontade. Então, Allan Kardec vai nos aproximando de Deus, na medida em que demonstra a imortalidade da alma e passa a produzir novos significados. Dá um novo significado para a morte, dá um novo conceito para o céu, para o inferno, e ressignifica a vida. Então, a vida não é uma expressão meramente biológica entre o berço e o túmulo. Nós não somos apenas um ser biológico. Nós somos constituídos por vários sistemas e que, do nada, surgiu, eclodiu a vida na Terra, tendo por missão apenas a reprodução, chegando ao momento da derrocada final com a morte. Não. A estrutura biológica, ela tem uma função para o espírito. Quando Allan Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, no item 23, a respeito da matéria, e os espíritos dizem que a matéria é o meio pelo qual o espírito atua e dá, portanto, um novo significado para a matéria e para o nosso corpo físico. Dá esse novo significado como sendo um instrumento de ação por meio do qual, com o qual, através do qual, o espírito atua na dimensão material, mas com uma finalidade superior, que é o de desenvolver os potenciais intelectuais e morais. Sem a experiência da matéria, sem ligar-se à matéria, sem a vivência biológica, o espírito não logra enfrentar os desafios, os estímulos, todas as demandas que exploram do ser os potenciais evolutivos. Porque o espírito, para viver, não precisa da matéria. É de necessária matéria para o espírito existir e viver. Só que faltam estímulos para o progresso. Criado simples e ignorante, permaneceria simples e ignorante, sem estímulos. Então, se Deus tivesse preferido apenas manter o reino espiritual, ele criaria os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, de arrancada, sem saber nada, sem ter experiências, sem discernir, sem razão, sem valores, simples e ignorante. Como ele, para existir e viver, não precisa empreender nenhum esforço, assim permaneceria. A matéria imprime no ser
necessidades. Necessidades para sobreviver e para atender todas as necessidades ambientais que se relacionam com o corpo. Então, para atender tudo isto, ele precisa empreender, esforçar-se. São demandas que exploram a inteligência de primeiro momento. E aos poucos, na convivência social, nas inter-relações, desenvolvendo os valores ético-morais e espirituais. Por isso, desde o primeiro vagido da alma humana, naqueles dias antigos, passados de milhares de anos, do homem primitivo, grosseiro, grotesco, animalesco, até hoje, foi um pego, quanto à evolução, as expressões rudimentares, as expressões primitivas, do apenas procriar, do alimentar-se para sobreviver, sob o influxo da força instintual, porque o instinto é esse dispositivo que Deus colocou no ser, para que ele desejasse e se decidisse por viver a todos os custos, de todas as formas. Então, sob o influxo dos instintos, o ser viveu, procriou, buscou alimentar-se, defender-se, uma vida, uma existência muito curta, pelas razões óbvias, até que, reencarnando e reencarnando, sob a ação de todos esses estímulos, de inúmeras experiências, várias formas de desafios, a inteligência foi se desenvolvendo. A projeção do cérebro, que era projetado para trás, é projetado para frente, com novos recursos cognitivos, o córtex cerebral, lobo frontal, fazendo com que o indivíduo possa melhor raciocinar, o ser com mais recursos, mais requintada ferramenta cerebral, para melhor aprender e estabelecer novas ideias, cognições, torna-se um desbravador, torna-se um conquistador, um inventor, e ele sai das savanas, deixa o comportamento nômade, fixa-se, e fixando, domestica animais, planta, pesca, e então a sociedade no mundo cresce, e de reencarnação em reencarnação, ele chega à fase da razão. A razão é essa capacidade de discernir certo e errado, ao mesmo tempo que com o incremento da razão, abre-se as possibilidades do desenvolvimento ético-moral, porque é com a razão que a ética se estabelece, como pródromo, avançando para valores morais. E seguimos adiante. Por isso as reencarnações. Por isso a dimensão corporal, para que o espírito ele seja desafiado e estimulado a desenvolver-se intelectual e moralmente. É uma jornada muito longa, é uma jornada muito lenta. Torna-se mais lenta para uns, menos lenta para outros mais. A proposta de Jesus, como é a do Espiritismo, é de despertar nossa consciência para que nós, conscientemente, aceleremos os passos para melhor e mais rápido conquistarmos a paz pretendida, a felicidade autêntica. A doutrina espírita, com esta obra extraordinária que completa 158 anos hoje, abre então todo esse portal de sabedoria para que nós possamos, pouco e pouco, ao entender e compreender a vida em seu sentido e significado, buscarmos a Deus. A doutrina espírita, porque dá significados novos a todas as coisas, dá um novo sentido para o sobrenatural. Durante muito tempo e até hoje, de vez em quando a gente vê escrito em algum lugar, nos telejornais, um documentário, eles falarem sobrenatural. E Allan Kardec vem e demonstra, não há o sobrenatural. É tudo natural. A questão é entender e compreender as leis que regem aquele fenômeno. Até Isaac Newton
não se tinha ideia da força gravitacional. Foi a partir dele que nós tivemos a revelação da lei gravitacional. Até os vários empreendimentos da física, quanto à ignorância, em várias facetas da vida na Terra, da química, da biologia, tudo porque, com base nos estudos, foi descobrindo as leis que regem aquele outro fenômeno, e então saímos da ignorância e conquistamos um saber, dando outro significado àquela questão. Assim é o sobrenatural. Allan Kardec, no laboratório da mediunidade, ele demonstrou o quanto é natural o intercâmbio com os espíritos e dá dignidade à mediunidade, dá cidadania aos médiuns, porque a mediunidade passou por períodos muito dramáticos. Houve os primeiros lances naqueles tempos da Idade Média. Antes disso, na época dos relatos da Bíblia, mas também de Jesus e dos primeiros tempos do cristianismo, a mediunidade era encarada de forma muito natural. Sócrates falava do seu daimon. Eu tenho um daimon. Daimon em grego quer dizer demônio. Mas o demônio não é do mal. Existe o demônio do bem, o demônio do mal. Demônio é apenas o que se quer dizer espírito. Os seus biógrafos, os estudiosos de Sócrates, dizem que ele se refere a daimon como de uma forma metafórica. Outros falam, sob o viés psicanalista, de que ele fala do superego, era o seu daimon. Mas não, era ele médium. Daimon seu era o seu mentor espiritual, que o auxiliava nas reflexões filosóficas. Mas tinha o oráculos. Exatamente foi no oráculo de Delfos, onde Sócrates leu no frontispício do templo de Apolo a expressão: homem, conhece-te a ti mesmo. E o que era o oráculo? Oráculo eram os médiuns. Na Bíblia, lá está a pitonisa de Endor, quando o rei Saul, antes de seguir para uma batalha importante, ele foi consultar a pitonisa. Quem era a pitonisa? Médium. A pitonisa de Endor foi intermediária do espírito de Samuel, que disse para Saul: não vá à batalha, porque se você for, você será derrotado em campo de batalha. E ele foi, e aconteceu exatamente o que o espírito havia dito. Então os pitons, médiuns homens, as pitonisas, as mulheres, eram médiuns. Nos primeiros tempos do cristianismo, as práticas mediúnicas eram comuns. Vamos encontrar João, numa das suas cartas, fazendo a seguinte proposta: irmãos, verificai, para aqueles que reuniam-se em reuniões mediúnicas, verificai primeiro se os espíritos vêm de Deus. Paulo de Tarso tem uma carta dirigida aos Coríntios, uma das epístolas, que uma vez no grupo de estudos eu reproduzi e não coloquei a fonte. Não disse que era de Paulo de Tarso. E entreguei para os companheiros e disse: o que vocês acham que é o autor desse texto? Isso aqui é de Emmanuel, fulano, Beltrano, algum espírito ou algum palestrante espírito, um estudioso, ensinando sobre reunião mediúnica. Allan Kardec, disseram outros. Não, esse é um texto de Paulo de Tarso, ensinando como se praticar uma reunião mediúnica. Está lá numa das cartas aos Coríntios. Mas o reforço, o fundamento para negar a mediunidade, na perspectiva das religiões cristãs, dogmáticas, teologais, está em Moisés. Quando, num dos seus livros, Deuteronômio, ele proibiu a prática da mediunidade. Só se proíbe o que é possível. Não se proíbe o que é impossível. Mas daí uma jovem evangélica, eu dei uma carona para ela me perguntou: mas por que Moisés proibiu então? Se ele proibia é porque é coisa do mal. Não. Moisés era médium. Ele tinha contato direto com os espíritos. Acontece que o povo era muito indisciplinado. Era um povo rebelde, ignorante. E o que ele começou a perceber é que aqueles que eram médiuns, eles começavam a ser instrumento dos espíritos inferiores, sim. Porque os temas sobre os quais eles trabalhavam eram temas mundanos.
devassos. E Moisés, para disciplinar, então, ele disse que estava proibido, que essa era a vontade de Deus, proibido o intercâmbio mediúnico. Toda a lei mosaica, tirada os 10 mandamentos, toda a lei mosaica, ela tem origem divina. Por quê? Foi uma estratégia de Moisés. Uma estratégia para poder controlar o povo. Se a lei é minha, uns respeitam, outros não. Mas se é de Deus, todos respeitarão. E ganhou, portanto, tradição, as leis mosaicas, que Saulo, antes de se tornar Paulo, defendeu com todo custo. E era a lei mosaica que falava de olho por olho, dente por dente, repetindo Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Se te fizer o mal, pagai com o mal. Então, o fundamento era a proibição de Moisés, mas só se proíbe o que era possível. Allan Kardec, ele traz de volta a mediunidade sob a perspectiva natural, não sobrenatural, para então ensinar como se vivencia a mediunidade com nobreza, a mediunidade com Jesus, com dignidade, com propostas do bem, da caridade, sob o fundamento da verdade e do amor. Então, Allan Kardec devolve a mediunidade. Porque na Idade Média, houve o período demonopata, quando os médiuns eram considerados possuídos pelo demônio. O exemplo mais histórico, mais retumbante, foi de Joana d'Arc. Ela e outros tantos foram conduzidos à fogueira vivas, porque viam e ouviam os espíritos. Depois do período da Idade Média, mas na Idade Moderna, vamos ter o período psicopatológico, quando os médiuns eram homens e mulheres portadores de transtornos mentais, e começaram a fazer inúmeras cirurgias de lobotomia, a retirada do lobo frontal, para que então o indivíduo perdia do seu sistema nervoso central algumas habilidades, está curado do transtorno mental. Allan Kardec, livro médio da demonopatia e do transtorno mental, e dá-lhe dignidade, estudando a mediunidade e os médiuns, e publica o livro dos médiuns, para então dizer que os espíritos vivem, e eles demonstram a vida imortal através da mediunidade, que é natural, só não é normal. Não é normal porque é paranormal. Normal são os 5 sentidos, que a parapsicologia, na década de 1930, nos Estados Unidos, na Universidade de Carolina do Norte, com Joseph Banks Heine, McDougall e companheiros, eles falam dos 5 sentidos habituais, que são nossos 5 sentidos. E ele apresenta a possibilidade de um 6º sentido, a paranormalidade humana. À época de Kardec, não existia parapsicologia, mas existia a metapsíquica. A metapsíquica negou sistematicamente o espírito e a mediunidade, porque tudo era produto da mente, como foi depois a parapsicologia também. Allan Kardec, porque não existia o neologismo parapsicologia, utilizou o termo anímico, o termo fenômenos anímicos, que Allan Kardec utiliza nas suas obras, é o mesmo da parapsicologia. É a paranormalidade parapsicológica ou anímica. Mas Allan Kardec diz que há um outro tipo de paranormalidade. A paranormalidade mediúnica é quando há uma intervenção de um espírito e a pessoa paranormal, ela tem esses recursos psíquicos de fazer o registro da presença e do pensamento, da vontade do espírito, que pode ser de forma ostensiva, pela psicografia, a vidência, a psicofonia, a tão famosa incorporação, ou então pela via das inspirações, que acomete a todos nós. Por isso, em certo sentido, diz o Espiritismo, todos somos médiuns, no sentido de que somos todos inspirados, mas no sentido ostensivo do termo, nem todos somos médiuns, nem todos, no sentido restrito, somos paranormais, mediúnicos. Desta forma, Allan Kardec, ele demonstra o espírito e o mundo espiritual e nos faz pensar sobre a vida. Porque eu vivo, o que estou fazendo aqui, para onde vou.
E o conceito de espiritismo que Allan Kardec dá é a ciência que estuda o espírito, a sua origem, a sua natureza e a sua destinação. E a relação que tem com o mundo corporal. Numa síntese perfeita, Allan Kardec fala do objetivo desta ciência nova, mas também filosofia. Ciência porque demonstrou cientificamente. Filosofia porque agora, sobre os aportes de saberes científicos, a gente pensa a respeito. Não é apenas um fato relacionado, não são apenas dados estatísticos, a classificação de tipos de mediunidade, tipo de médios, a técnica mediúnica, o que acontece com a morte biológica, tipos de mundos espirituais, enfim. Não é apenas uma didática, não é apenas uma ciência, não é apenas um saber. O espiritismo é também filosofia, porque sobre esses aportes de saberes nós refletimos o que é a vida, o que fazemos aqui, para onde eu vou, por que o sofrimento, o que fazer para que eu seja feliz, no sentido autêntico do termo, que eu tenha paz, no sentido real da palavra. O que fazer? Esses saberes, eles concorrem para o meu grande empreendimento de felicidade real. Como fazer? É quando, diante destas questões filosóficas, desses arranjos da cognição, de toda a habilidade do pensamento, que o Espiritismo nos permite, pelos saberes que nos ornamentam, Allan Kardec se aproxima mais de Deus, quando ele, na questão 625, ele pergunta: qual seria o espírito mais perfeito que viera à Terra e que nos servira de guia e modelo para toda a humanidade? Os espíritos responderam, é a resposta mais curta: Jesus. É quando o Espiritismo ele ensaia os seus voos para uma religião, mas uma religiosidade diferente. É uma religião que não tem nada de externo, nada de formalidade, de dogmas, de rituais, de hierarquia sacerdotal. Nenhum de nós está autorizado a se colocar como representante de Deus ou de Jesus na terra. Não temos sacerdotes, nem temos pastores. Somos todos ovelhas, um só pastor que é Jesus. É claro que existe a ovelha mais velha, a ovelha mais experiente, uma ovelha mais disciplinada, mais dedicada, mais estudiosa, mais aplicada. Mas somos todos ovelhas. O pastor é um só, que é Jesus. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o nosso mediador excelente, único. Então, Allan Kardec abre as possibilidades de uma faceta religiosa da doutrina. Não só religião ou ciência. Não é somente racional. Ela também tem valor, sentimentos, emoções. É quando a nossa alma se abre para Deus, Jesus. E a terceira obra é o Evangelho segundo o Espiritismo, dedicado exclusivamente à análise criteriosa do Evangelho de Jesus na linguagem espírita, para definir de vez os rumos para Deus. O espiritismo religioso, ele é desprovido de aparatos. Uma vez me perguntaram: Gerson, tu és espírita de mesa? De mesa, de cadeira, sem cadeira, conforme as possibilidades. Tu és de mesa branca? Branca, azul, verde, preta, descolorida, desbotada, sem mesa, conforme dá. És de linha branca? Multicolorido, porque é do nosso jeito. Tu és espírita kardecista?
Não, eu sou espírita. Porque se eu admito que existe espiritismo kardecista, é porque existe um outro modelo de espiritismo. O espiritismo é um só, codificado por Allan Kardec. Uma vez fui apresentado por uma pessoa que se tornou minha amiga. Ele disse, mas tu não és o Gerson, tu não mexe com o espiritismo? Eu disse, não mexo. O espiritismo é que mexe comigo. Então as pessoas vão criando alguma coisa de religioso. Eu estava numa fila e passou um senhor. E ele é espírita, é um intelectual, e ele só usa branco. Os sapatos no verão, é short, camiseta brancas, chinela branca, terno todo branco. Mas é por razões particulares deles, que não tem nada a ver com o espiritismo. E então ele veio, me viu na fila, me cumprimentou e se foi. Daí o pessoal na fila, aquele é o doutor fulano. Mas ele só anda branco, não é só, é porque ele é espírita. Um disse, eu parei, epa, não. Não é porque ele é espírita, é uma questão pessoal dele. Eu sou espírita. E por coincidência, eu estava com uma camisa bem cheia de cores. Eu disse, eu sou espírita. E eu não tenho esse hábito, porque o espiritismo não tem essa proposta. De cor, de roupa, de estilo de cabelo, de certo palavreado. Não tem nada disso. O espiritismo é desprovido de coisas externas. Ele busca a nossa substância, o nosso mundo íntimo. Então a gente olha para cá, olha para lá, não tem o que se apegar, então a gente volta para si. Volta-nos para si e busca a Deus diretamente, não através de ninguém, ou através de penduricalhos, de outros tipos de fórmulas. É uma doutrina fascinante, que desatavia o nosso comportamento, o nosso pensamento, e nos faz voltar para Deus de forma autêntica. Por isso, ele estabeleceu Jesus. Jesus como nosso guia e modelo. Como diria Emmanuel, o governador da terra. Ele disse, antes de vós seres, eu já era. Ele já era perfeito antes da constituição da terra. Ele já era pleno. E ele é o nosso modelo e guia. Guia porque é ele que devemos seguir, o caminho que ele definiu. Modelo porque ele é a nossa medida de evolução. Como é que eu devo amar? Como ele. Como é que eu devo perdoar? Como ele. Como é que eu devo ser? Como ele. É essa medida, por isso ele é modelo. Esse é o nosso modelo de perfeição. É nele que eu tenho que chegar. Chegando nele, eu chegarei a Deus. Por isso, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém chega ao Pai, senão por mim. E ao longo de todo esse tempo de 158 anos, especialmente no século XX, a física quântica, a neurociência, a psiconeuroimunologia, a psicologia, todos demonstrando de forma segura, confirmada a doutrina espírita. Raimundo Moody Jr., na década de 1970, publicou a obra Experiências de Quase Morte, EQM. Ele que era médico, que viveu as experiências sistemáticas de pessoas clinicamente mortas, em estado de coma, mas que recobraram a consciência, relatando experiências impressionantes, que ele, depois de tantos casos, ele reuniu numa obra e colocou a expressão EQM, Experiência de Quase Morte, falando de mortalidade. Mais recente, um outro médico norte-americano publicou o livro O que Acontece Quando Morremos. É o médico Sam Parnia, dentro da mesma linha de Raimundo Moody Jr., Brian Weiss, mas antes de Brian Weiss, na Universidade de Rajasthan, na Índia, o professor Banerjee, Brian Weiss, a psicóloga Edith Fiore, a psicóloga Helen Wambach, todos falando de regressão de memória, através de mecanismo terapêutico, acessando outras personalidades, e que eles concluíram tratar-se de reencarnação. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, ele, acompanhando milhares de casos de pessoas, especialmente crianças, do que ele chamou de memória extracerebral, memória espontânea de outras vidas, e ele remontando os efeitos das causas, pesquisando em cartórios, pessoas, dados, etc. No início da década de 1960,
ele diz na introdução do seu livro: tenho reunido mais de 2.000 casos. Eu separei 20 e publicou o livro que tem o título 20 casos sugestivos de reencarnação. No Brasil, o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, fundador do Instituto de Estudos Psicobiofísicos em São Paulo, ele, na mesma linha de pesquisa de Ian Stevenson, ele escreveu o livro, depois de inúmeros casos no Brasil, com crianças. O título é Reencarnação no Brasil. Ou seja, ao longo destes 158 anos, a física, a psicologia, e hoje temos a psicologia transpessoal, os exames importantes da ressonância magnética funcional, que aponta para os inúmeros episódios mediúnicos, como faz um excelente estudo o professor Dr. Sérgio Felipe, da Universidade de São Paulo, quando ele, em nível de doutorado, faz pesquisas inúmeras sobre espíritos médiums através da ressonância magnética funcional e outra tecnologia, demonstrando a realidade do espírito. Mas também nós encontraremos na psicossomática, quando fala que o corpo ele se beneficia com saúde ou não, conforme a atividade da mente. E para nós espíritos, a mente é o próprio espírito que se expressa. Então, nesses 158 anos, a doutrina espírita vem sendo confirmada, nos aproximando de Deus, através de Jesus. Nós nunca precisamos tanto de Jesus como na atualidade. Nunca tivemos tanta necessidade dele para termos instantes de paz, de confiança diante da vida, da alegria de viver, do entusiasmo por existir, por relacionar-se, ter a coragem de perdoar, ter a dignidade de aceitar o outro como ele é, sem impor-lhe exigência de comportamento, porque a quem devemos impor é a nós mesmos, e aos outros dá direitos. O indivíduo tem o direito de viver como quer, e eu como devo. Ter a honra de disputar o amor, como diz Bezerra de Menezes, nessa época de tantas disputas, de tanta competitividade. Então Bezerra de Menezes diz: dispute a honra de amar. Nós vivemos na Terra para progredir. Estamos na Terra para a nossa evolução. Naturalmente que temos algumas questões a resolver, em face de erros de um passado, equívocos marcados, organizados pelo ego ditador, o orgulho, a vaidade, o materialismo, a ganância, que nos fizeram pessoas más. Porque nós não somos maus, nós nos tornamos maus através das escolhas infelizes. Então é importante que nós paremos e, sob a orientação espírita cristã, façamos uma tomada de consciência. O que fazer da minha vida daqui para adiante? Daqui para adiante, o que fazer? E Jesus dá as diretrizes inconfundíveis, culminando e resumindo numa palavra: o amor. O amor a si mesmo, o amor ao próximo. Amar a quem nos ama e amar a quem não nos ama. A forma do amor a quem não nos ama, quem não nos quer bem, é através da compreensão, da tolerância e do perdão. E fazer quanto possível em seu benefício. Porquanto o amor é a única solução para este momento pelo qual transita a humanidade, ainda materialista, hedonista, ainda desconcertada pelos medos, pelas incertezas. O Espiritismo veio trazer certezas inabaláveis, seguras, inconfundíveis, para nunca mais pretextarmos ignorância, para nunca mais termos dúvidas, para nunca mais sermos conduzidos pelo medo, mas decididos e felizes em paz. O filho de um amigo
13 anos de idade, família espírita. E então, lhe foi dado um diagnóstico soez. A enfermidade lhe daria mais algum tempo de vida. Aos 13 anos de idade, com os brinquedos compreensíveis dessa faixa etária, dada pelos pais, pelos parentes, principalmente depois da enfermidade. Quando o médico lhe disse, ele perguntou com toda a tranquilidade: como será? O médico falou dos tratamentos, dos efeitos colaterais e da perspectiva de vida. Então ele disse: se assim é, eu não preciso mais de brinquedos. E entregou, elegendo os colegas menos favorecidos, buscando as organizações tipo creches para doação. E também as suas roupas, as melhores, doando. E procurou, disse ele para os pais: vamos conviver o máximo para aproveitarmos bem esses instantes. E a desencarnação se deu com toda a tranquilidade. É o que nós chamamos de desencarnação espirítica, porque é de um comportamento espírita. O comportamento espirítica é o comportamento daquele que vive com dignidade e que vive seguro das diretrizes. Uma espírita trabalhadora, dirigente, de uma outra cidade me telefona, tarde da noite: Gerson, a minha mãe morreu. E eu ouvi, eu disse: é mesmo. E então, apresentei a minha solidariedade, mas tranquilo, porque pensei que ela apenas estava dando uma notícia. E ela disse: estou te ligando, Gerson, para eu entender a razão. E eu pensei, fiquei muito triste, porque eu pensei: como pode nós espíritas precisarmos de razões? E ainda assim conversei com ela, procurei tranquilizá-la, para falar do que ela já sabe. Qual a razão? É porque nos afastamos de Deus quando nós não encontramos razões. Busquemos a Deus. Há um livro do espírito Joana de Ângeles, quando foi lançado, só o título, eu pensei: não preciso mais nem ler, já me comunicou muito. O título é Entrega-te a Deus. Não precisa mais nem ler, só o título comunica de forma profunda e transcendente. Entrega-te a Deus e segue. Então, cabe-nos estudar a doutrina espírita. É a oportunidade que temos na atual reencarnação. É essa benção que temos, essa ensancha que não deve ser desperdiçada, não deve ser malbaratada. Estudar mais, aprender mais, refletir e viver, buscando a Jesus, nos vinculando a Ele, e vinculando a Ele, nós acessamos a Deus e ficamos em paz, a despeito das circunstâncias, das situações mais menos felizes, mais menos prazerosas, mais menos intensas. Não importa o que nos acontece, nós permaneceremos sempre serenos, porque serenidade é próprio daquele que se entrega a Deus e não tem mais medos, nem dúvidas. Que é Deus? Começou Allan Kardec no livro, o Livro dos Espíritos, para nunca mais nos afastarmos dele. Elevemos nossos pensamentos a ele, o nosso Rei Solar, o nosso Príncipe da Paz, nosso guia e modelo Jesus, pedindo-lhe inspirações, para que nessa jornada atual, difícil, é óbvio, desafiadora, não é para ser diferente, mas tão fascinante, porque nós nunca vivemos uma época na Terra com tantos saberes acessíveis, com relativa facilidade. Então, diante do glorioso espetáculo do século XXI, mas também nunca tivemos tanta oportunidade de fazer o bem. Nunca fomos tão desafiados para dar o testemunho. Todo aluno passa primeiro pela fase da aprendizagem e logo em seguida do teste. Por isso Allan Kardec diz que a Terra é um mundo de provas.
e expiações. Nas provas, as provas são os testes. O aluno primeiro passa pelo ensino, e logo em seguida a prova, o teste, para confirmar o aprendizado. Então não tenhamos medo dos desafios. Avancemos. Sob as inspirações dele, nossa gratidão. A casa, que sempre nos convida e nos acolhe com amizade. Nossa gratidão a cada uma das senhoras, a cada um dos senhores e jovens presentes, pela atenção educada, a presença paciente, enquanto formulamos os nossos votos de muito progresso e muita paz. Muito obrigado. Nós agradecemos ao companheiro Gerson pela doutrina de hoje, pelos ensinamentos, e pedimos a Jesus que o envolva, que o abençoe e que ele continue assim, um divulgador da doutrina, um divulgador do bom procedimento que o homem deve ter na sua vida. Jesus te abençoe. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão,
gratidão.